Melhor e Mais Justo de hoje discute a política externa brasileira na cooperação do eixo chamado Sul-Sul. Participam desse debate Suheila Khalil, professora de Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fernanda Pérez, doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e Luara Lopes, coordenadora de Mobilização e Formação do Articulação Sul, do Centro de Estudos e Articulação da Cooperação Sul-Sul. Com quase 25 anos de existência, o Mercosul ultrapassa a definição de ser apenas uma área de livre comércio. Há esforços para a união aduaneira, livre circulação de pessoas, integração e intercâmbio entre os povos e os governos. Na opinião de vocês, do que depende o avanço do Mercosul, inclusive com a perspectiva de ingresso de novos membros em caráter permanente? Suheila. Bom, ao meu ver, o grande desafio do Mercosul, acho que em termos institucionais, bastante coisa já foi feita, né? Acho que vários institutos já foram criados, o Tribunal Permanente, o FOSEM, o Parlasul. Eu acho que o grande desafio do Mercosul agora é de efetividade, né? Então, a gente tem que olhar... A história da prática que dizia a Luara no final do primeiro bloco. Pegando exatamente esse gancho, então, de exatamente prever qual é a agenda efetiva do Parlasul, né? Do que deve tratar, como é que se deve dar a eleição de seus membros, né? Dos legisladores do Mercosul, como é que a gente vai aprofundar o FOSEM também, né? Então, acho que o grande desafio é não só passar dessa etapa de institucionalização para uma prática e uma prática eficiente que converse também com a Unasul, com as outras instituições internacionais, né? A gente tem muitas instituições internacionais na região. E o diálogo entre elas, ao meu ver, é essencial. A gente tem casos, por exemplo, a Unasul conversa bem com a IRSA, né? Que está preocupada lá com a infraestrutura na região. Uhum. E é necessário, né? Porque senão você acaba tendo competências que se sobrepõem e, ao mesmo tempo, projetos que não se comunicam, né? E essa interlocução entre tais instâncias ainda, na tua opinião, não é suficiente? Não, não é suficiente. A gente já tem esforços, né? Como eu mencionei, a Unasul tem se esforçado nesse sentido, mas ainda é incipiente, né? A gente ainda precisa pensar muito mais em termos regionais, em fazer, então, essa ponte entre as diferentes instituições e pensar efetivamente como é que se dá a prática dessas instituições. Agora, na condição de leigo aqui, Fernanda, eu na qualidade de leigo fico olhando e vendo o seguinte, quer dizer, as pautas do Mercosul, elas avançam ou retrocedem ou ficam estagnadas um pouco em função das questões econômicas. Parece que os ventos da economia, quando você tem períodos da economia um pouco mais tranquilos, digamos, essas relações parecem se distender e ganhar alguma força em termos de efetividade. Quando você está, como agora, em momentos onde as economias estão sofrendo, você tem uma situação ainda derivada, desdobrada da crise internacional de 2009, enfim, parece que agendas como a do Mercosul também ficam, de algum modo, reféns, prisioneiras das questões econômicas. E a gente vê aí da importação e exportação do Brasil com a Argentina e outros países. É isso, quer dizer, a agenda do Mercosul, por exemplo, ainda é muito dependente da questão econômica. Os ventos da economia acabam pautando ou definindo se o Mercosul anda ou fica parado? Na verdade, o Mercosul ele nasceu com o âmbito econômico, como elas até já falaram, nasceram no âmbito neoliberal, etc. E com o tempo ele foi criando instituições. Até hoje ele tem o subgrupo de trabalho 11, que debate cooperação em saúde, o que é super interessante. Então, talvez falte um pouco, eu não digo de vontade política, mas talvez essa questão da economia seja mesmo um entrave, até pela natureza do Mercosul, não é à toa que ele se chama Mercado Comum do Sul, mas sem dúvida nenhuma existem outras instituições, outros ganchos pelos quais ele pode continuar trabalhando. Então, sem dúvida nenhuma, a economia é central, mas existem outras portas pelas quais a gente pode continuar cooperando dentro do Mercosul. E até isso que ela falou, da gente cooperar, pegar o que a Unasul está fazendo, pegar o que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica também faz. Eu me entendo mais da área de saúde, mas tem muita cooperação dentro da Unasul que pode se juntar com a OTCA, que pode se juntar com o Mercosul. Então, a gente pode, óbvio que o Mercosul continua como um tema econômico sendo central, mas ele pode ter outras articulações e outras capacidades que ele pode desenvolver. Uhum. Luara,
Quer dizer, a economia de fato, tem que dar o tom dessas relações. E, de certa maneira, as relações, inclusive as questões comerciais, multilaterais, bilaterais, em bloco, etc., acabam sendo aquelas que tomam conta, por exemplo, dos noticiários, né? Mas é obrigatório que essa agenda seja sempre aquela que dá o tom dessas relações? Eu acho que até porque eu venho, né, de uma experiência também de participação da sociedade civil e tal, eu acho que o Mercosul ele pode trazer muito mais, ele pode ser um espaço de experiência muito interessante para o Brasil em vários aspectos, né? Então, eu concordo um pouco com a Suheila também com essa questão de que existem muitas instituições criadas, mas que algumas estão esvaziadas, né? Falta a gente colocar efetividade. Eu acho que a questão da participação é muito interessante, porque existe essa demanda da sociedade civil, ainda mais no Mercosul, né, aqui na nossa região, onde a sociedade civil tem laços com a sociedade civil da Argentina, com a sociedade civil da região, e como que se resolve isso, né? Quer dizer, tem interesses diretos, não só ONGs e com organizações que defendem direitos e bens comuns, mas empresas, né, sindicatos, quer dizer, existe um interesse muito imediato desses atores não governamentais brasileiros no Mercosul, e eu acho que o governo está tentando, quer dizer, é muito bom que a gente possa falar disso, porque depois das eleições, quando a gente teve uma proposta, né, de esvaziamento do Mercosul, de saída do Mercosul, de descrédito total do Mercosul, não ganhou essa proposta. Então, dentro desse marco de sim, o Mercosul é importante para a gente, o que a gente pode criticar, né, dentro dele, né? Então, a gente sente a vontade para criticar, uma vez que ele está na agenda de prioridades do Brasil. Mas o governo, por exemplo, né, dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, eles têm esse exercício do Mercosul social e participativo, então eles chamam a sociedade civil, fazem reuniões e tal, que está dentro, né, desse slogan do governo de participação como forma de governo, super interessante, né, estamos tentando efetivar. E a gente esbarra em algumas coisas, por exemplo, então como é que eu vou chamar a sociedade civil dos países que não são meus? Eu convido ou o governo convida? Se o governo convida, ele vai convidar só as que estão de acordo. Quer dizer, como é que a gente resolve, né, essa arquitetura? Falar em participação, falar em transparência é muito fácil, mas quando a gente vai tentar conciliar esses interesses governamentais e não governamentais é bem complicado. Eu acho que esse é também uma das pendências da Dilma para esse governo, né? Como colocar a participação na política externa de uma forma eficiente, desejável, né? Suheila, sobre esse tema, a gente tem que ficar sempre na pauta econômica, ela que dá o tom? Não, ao meu ver, não. E eu acho que a grande aposta do Mercosul é justamente essa, né? É a mudança que se deu não só no Mercosul, mas na pauta de integração regional no início do século XXI, determina isso. Olha, não é só a economia que importa, não são só os aspectos econômicos, não é só a balança comercial. Então, e eu sempre reforço que quando a gente fala do histórico mesmo da integração regional, da América do Sul, da América Latina, das Américas, né? Então a gente já começa com um problema aqui de definir o nosso objeto. Afinal de contas, qual é a região? Né? Então, esse é o primeiro ponto. E esse foi um ponto importantíssimo e basilar para todo o projeto de integração regional durante o século XIX e início do século XX. Né? Então, a gente começa com o modelo pan-americano, que são as Américas. Posteriormente, a gente incorpora a América Latina, mas de forma muito superficial ainda. Década de 90, então, com a redemocratização, é um modelo neoliberal, é um modelo completamente economicista, para a gente chegar finalmente no início do século XXI e criar o Unasul, reformular o Mercosul, criar a CELAC. Gente, eu sempre reforço que a CELAC, criada em 2010, é a primeira instituição. É bom contar o que são as siglas para quem está nos assistindo. Então, a CELAC, ela incorpora, então, os países latino-americanos e caribenhos. Ela ainda tem uma agenda difusa, né? Então, voltada também para a economia, para o desenvolvimento, para os direitos humanos. Ela ainda está se consolidando. Mas o meu ponto é que ela é a primeira instituição regional que congrega os 33 países latino-americanos. As outras, quando a gente fala da ALAD, por exemplo, que foi criada na década de 60, que também tinha uma agenda para a América Latina, não congregava, né? E ainda chamava outros atores como os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, eu acho que esse é um momento muito importante, esse que é a minha questão, para a integração regional. E ela tem um cunho político, não só econômico,
né? Então, trazendo as duas agendas, como eu entendo que deve ser a melhor forma de se trabalhar, né? Então, você tem que trabalhar com a economia política, não só com os aspectos econômicos. Bom, mas agora assim, uma no cravo e outra na ferradura. Quer dizer, estando claro que a agenda não precisa ser apenas no campo econômico, é uma pergunta no campo econômico. Quer dizer, no campo econômico, na América do Sul, no Mercosul, como fazer para a gente conseguir ir adiante com uma integração das cadeias produtivas na região? Porque essa também é uma questão, né? Quer dizer, tanto no plano da cooperação técnica, quanto no plano da produção, da distribuição, do escoamento, enfim, como fazer para avançar desse ponto de vista? Fernanda. O Brasil já tem uma preocupação desse cunho na sua política externa. Se eu não me engano, eu não lembro o nome do projeto específico, mas a gente tem um projeto que, se o Peru produz um produto e se um outro país produz o mesmo produto, mesmo que o do Peru seja mais caro, a gente compra do Peru, que é para realmente fomentar a economia regional, para aumentar a integração regional. Então, essa é uma preocupação da política externa brasileira também. Talvez ainda esteja muito incipiente no começo, porque falar em cadeia de produção é uma coisa enorme, etc. Mas já é uma preocupação da nossa política externa e é um desafio para a Dilma também aprofundar essa questão da integração, além só da integração comercial, da integração produtiva também. Luara. Não, eu concordo com a Fernanda, quer dizer, essa integração um pouco mais ampla, né, que também ela está se dando, ela é um processo gradual, e na parte da cooperação da cooperação de forma geral, né, da cooperação Sul-Sul, também o Brasil investe bastante no FOSEM, que é o Fundo de Investimento, né, para equalização ali de infraestrutura do bloco, né, então ele é eu não sei exatamente o valor aqui, mas ele é o que mais recebe em termos da cooperação multilateral do Brasil. Isso foi um levantamento feito pelo IPEA e pela Agência Brasileira de Cooperação, que, por sinal, é uma das únicas fontes de dados oficiais que a gente tem, que é um levantamento que chama Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, conhecido como COBRAD. Então, eu concordo, quer dizer, eu acho que o Brasil investe já nessa equalização, investe na diminuição das assimetrias intra-bloco, mas com certeza ainda falta talvez uma parte de apoio político, né, para você avançar nas agendas mais substantivas do Mercosul. Ainda indo adiante nessa questão econômica, negociar e produzir políticas em bloco, o Mercosul, por exemplo, tem sido sinônimo para grande parte da imprensa, para muitos analistas, enfim, tem sido sinônimo de algo que impede as relações bilaterais. Cobra-se do Brasil, dá-se o Chile como exemplo, que faz muito mais relações bilaterais com o Brasil. O governo brasileiro tem se defendido dizendo, olha, a gente tem várias relações bilaterais, e é preciso olhar para o cenário conjuntural da economia, o que eventualmente impede ou dificulta certas relações bilaterais. Mas nesse campo, quer dizer, no campo das relações internacionais, aí não apenas Sul-Sul, com seus parceiros clássicos, União Europeia, Estados Unidos, e agora também já dá para dizer, embora um novo clássico, mas clássico, a China, os grandes parceiros comerciais, econômicos do Brasil. Vocês acham que o Brasil precisa, de fato, fazer mais relações bilaterais no campo comercial, Suheila? Bom, eu não sei se o Brasil necessita efetivamente fazer mais relações bilaterais no campo econômico. Eu acredito que sim, eu acho que a princípio é um aspecto positivo. Mas eu não vejo, que eu acho que a grande questão aí é o bloco como entrave a essas relações bilaterais. Essa que é a grande questão. Quando a gente pensa no Chile, por exemplo, a gente está falando da Aliança para o Pacífico, né? E eles não estão... Claro que a gente pode ver uma tendência, identificar uma tendência muito mais bilateral no Chile, mas não é que ele também não faça parte de arranjos, de blocos. Faz. E eu acho que a grande questão, quando a gente pensa, por exemplo, no caso de um futuro arranjo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, ou entre o Brasil e a União Europeia, é a grande questão da pauta de commodities. Né? Então, até que ponto, claro, isso envolve negociações, até que ponto a União Europeia e os Estados Unidos estão dispostos a oferecer, então, mecanismos, né, vantagens que o Brasil se interesse, que considere que fazer, então, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, por exemplo, seja vantajoso dentro da pauta de exportação brasileira
para os Estados Unidos, coisa que não vem ocorrendo, né? Então, acho que a gente também tem que olhar para esse aspecto. Acho que E do ponto de vista da integração industrial, né, das relações com a indústria brasileira, me parece que para o Brasil é mais interessante na dimensão sul-sul, tá certo? Até porque com vários parceiros para os quais a indústria brasileira tem mercado, o que não necessariamente se confirma em todos os setores da região da relação norte-sul, Estados Unidos e União Europeia. Tá certo falar isso, Luara? Sim, eu acho que também, quer dizer, é uma escolha, né? Eu acho que eu concordo com a Soheila, quer dizer, ela pode conviver e ganhar também dos arranjos bilaterais, mas eu acho que é uma escolha um pouco mais complexa também, e comparar com o Chile, eu acho que nem tem muito tamanho, né? Nem sempre a imprensa compara, mas ela cita o Chile como um exemplo de relações bilaterais. E pragmatismo, né? Quer dizer, eu não estou pensando em arranjos políticos e tal, eu vou fazer com quem, né, paga mais ali pelos meus produtos. E o Brasil, eu acho que nessa escolha pelo regionalismo, né? É uma escolha política também de assumir um protagonismo regional, né, e de resolver um pouco as suas relações com seus vizinhos, fugir de alguns medos históricos de subimperialismo, né, então renovar as relações com os vizinhos da região também. E eu concordo, quer dizer, existe uma pauta em comum, existem interesses em comum da região, que esse arranjo coletivo aí, a gente tem ganhos de negociação em alguns fóruns multilaterais também, que são, eu acho, que não devem ser desprezados, né? Então, acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Aí, a OMC, né? Exatamente. A gente só consegue a eleição, né, na OMC por conta do apoio dos países em desenvolvimento, exatamente. Então, tem um peso político, né? É interessante que na nossa política externa, a gente não... Uma coisa, como ela falou, uma coisa não exclui a outra. A gente falou que a gente tem relações maduras com os Estados Unidos. A gente continua exportando muito, importando muito, mas na hora de algumas negociações, a grande negociação do Mercosul com a União Europeia, que a gente queria firmar um tratado, a gente chegou no impasse por causa de agricultura. Então, eles também não estão muito abertos para discutir temas do interesse do Sul. Então, a gente fica nesse impasse também. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas essa conversa continua, já depois do intervalo.